Olá, prazer mais uma vez estar aqui com vocês, no meu, no seu, no nosso Ribeirão em Movimento. Toda quinta-feira às 20 horas, levando informação, entretenimento e, claro, o que rola em Ribeirão Preto. Já ouviu falar da dança Bauhaus? Ela vai me corrigir, que ela está aqui para explicar o que significa essa dança, essa cultura periférica que faz a diferença no mundo e também em Ribeirão Preto. Shonda, prazer ter você aqui. Tudo bom, querida? Nada certinho, tudo bem. Satisfação, viu? Eu sei que é a primeira vez você na TV, você está ansiosa e está nervosa porque você não usou o microfone. Sim, um pouco. Agora eu voltei com o microfone. Mostre essa voz bonita para todo mundo aí, que você já foi cantora, né, Shonda? Não, eu não fui cantora. Não foi, mas você cantava, você cantava. Eu era cantora antes de vir pra cá, agora eu não sou mais cantora. Não vai ter uma palhinha hoje? Eu tô com dor de garganta. Que desculpinha, que desculpinha. Mas você vai falar hoje do Bauhaus, é isso como chama lá? Explica. Ballroom. Ballroom. Mas daqui a pouco você vai falar do Ballroom, porque também tem a Duda Hidalgo, nossa vereadora, que está sempre aqui conosco, trazendo a pauta da Câmara e também as novidades, né, Duda? Obrigado por sua presença mais uma vez. Que isso, Sardinha. Eu que tenho que agradecer. É sempre um prazer estar aqui no Ribeirão em Movimento. Prazer é nosso e é uma satisfação receber vocês duas aqui para falar dessa cultura, né? Não sei se eu falo assim, se é dança. Explica para quem está em casa, está nos assistindo, o que significa essa nova estilo de dança. É uma dança, mas também é uma cultura. Trata-se de uma movimentação e de uma vivência ao qual o protagonismo é de pessoas trans, racializadas, latinas. O início aconteceu nos Estados Unidos na década de 60 e a movimentação no Brasil é recente. Houve relatos na década de 90 de algumas movimentações, mas elas eram dentro de movimentações de danças urbanas, que era o hip hop, e agora a partir de 2015, 2016, que essa movimentação veio para o Brasil, essa vivência veio para o Brasil, através dos Trailblazers, que são os nossos... São as pessoas as quais trouxeram essa cultura e essa movimentação para o país. Entendi. E agora explica para a gente, porque você chegou até a Duda devido a uma situação que aconteceu no Parque Maurílio Biagi, que é onde você ensaia com outras meninas e meninos essa dança, é isso? Sim, nós fazemos parte de um movimento em Ribeirão, que é a Ballroom 016, a qual teve início no dia 18 de junho, com a Casa de Candaços, a qual eu faço parte, realizando uma kickball no Sesc de Ribeirão Preto. Após isso, nós estávamos nos reunindo todos os finais de semana no Maurílio Biagi, e todos os finais de semana acontecia algum tipo de agressão, algum tipo de tratamento. E isso há quanto tempo já, Shonda, acontece? Desde 18 de junho, que foi a primeira movimentação da Ballroom em Ribeirão Preto. Em Ribeirão. Então, Sim. desde que você começou a ensaiar lá no Parque Público Maurílio Biagi, vocês estão tendo esses problemas com guardas lá, isso? Sim, com os guardas terceirizados e com os guardas municipais. A reclamação que chegou na Secretaria de Infraestrutura foi que haviam homens dançando dentro do banheiro. Dentro da binaridade, nossos corpos são femininos, nós somos travestis, as quais estávamos fazendo essa movimentação no Parque Maurílio Biagi. Então, é totalmente transfóbica essa afirmação. E, na verdade, vocês usam aquele espaço público para ensaiar isso, né? Sim, a gente utiliza para dançar, para fazer a movimentação. Exato. E aí, quando vocês chegaram, começaram a dançar, depois de quanto tempo, assim, foi já alguém lá querer... Como foi se chegar em vocês, assim, só para entender? Sim, todas as vezes aconteceram abordagens, todas de forma agressiva. Assim, não com agressão física, Sim. mas agressão verbal e agressão E silenciosa. como que era essa agressão verbal? Chegando já, gritando, tratando a gente no masculino, pedindo para diminuir som, pedindo para trocar de roupa, que a roupa que a gente estava ensaiando era muito curta e tinham famílias no Parque Maurílio Biagi, só que travesti é família. Certo. Mas aqui nos bastidores você falou que também parece... Não sei se você ficou um pouco com vergonha de expressar, mas acho importante... a fala que foi dita para vocês de fato, que parece para desligar tudo, lembra? Sim, que você falou? pode abaixar, pode tirar essa merda, o que está acontecendo Isso. aqui, abaixa isso agora. Teve até um guarda que nos ameaçou de uma forma assim, vocês não vão abaixar? Vocês não vão abaixar? Peraí que eu vou buscar não sei o que lá. E saiu andando e a gente assim, assustado, vai buscar o quê? Vai buscar uma arma, vai buscar uma bomba, o que ele vai buscar para poder atingir a gente, porque a gente não sabe o que está acontecendo. Entendi. Então vocês estão tendo dificuldade de ter um espaço para fazer a apresentação, para ensaiar, e você, no caso, pode refletir que isso se deve ao fato de vocês serem trans, serem negras e periféricas?
esse tipo de conduta? Sim, porque eu faço parte... Você faz antes essa ligação? Sim, eu faço essa ligação afirmando, porque antes da minha afirmação de gênero, antes do início da minha hormonioterapia, eu fazia parte de outras movimentações, as quais eu continuo fazendo, que uma delas é o hip hop em Ribeirão Preto, e tinham ensaios de hip hop, movimentação de hip hop, tem movimentação de outras cenas, de grafite, de skate, todas essas movimentações acontecem no parque e não acontece esse tipo de segmentação. Nunca aconteceu comigo, comigo. Sim, claro. A partir do momento ao qual eu me afirmei travesti, isso vem acontecendo, essa agressão vem acontecendo. E eu posso afirmar que é uma agressão transfóbica, é uma agressão racista, por conta da informação que chegou na Secretaria de Infraestrutura. Como chegou na Secretaria de Infraestrutura? E como chegou na secretária? Que eram homens negros dançando dentro do banheiro. Entendi. Então, você, no caso, acredita que eles agiram dessa forma devido a falar que eram homens dançando dentro do banheiro e, de fato, você não poderia, no caso, também fazer uma reflexão que a formação desses homens que trabalham com segurança, né, uma formação arcaica que tem dificuldade em entender, até compreender as diversas formas de manifestação artística, por exemplo? Se fossem pessoas físicas, sim. A partir do momento ao qual você está prestando um trabalho, Claro. você precisa ter a ciência de que você precisa respeitar todas as corpas. Exatamente. É a formação, né, que falta para essa galera também. No parece. caso, foi oferecido, a secretária de Infraestrutura, Juliana Ogal, entrou em contato, junto com a BOR 1016, para estar realizando uma sensibilização em relação aos guardas municipais. Então, a gente está em planejamento, tem data para acontecer, ou dia 29 ou dia 30 de agosto, vai acontecer essa sensibilização, junto com a secretária de Infraestrutura, Juliana Ogawa, e com a BOR 1016, e outras pessoas também que fazem parte da comunidade LGBTQIAPNA+, a Duda Hidalgo, Camila Monteiro, Michele Moon, Diamond, Daisy, várias outras pessoas, Fernando Vinhota. Existe um projeto na USP com o professor Átila, que é um projeto do PET, que já faz essa sensibilização com os profissionais da saúde. A gente está agregado junto com ele para fazer essa movimentação de sensibilização. Estamos em andamento, está acontecendo algumas dificuldades em relação a encontros e a disponibilidade de todo mundo e a disponibilidade da secretaria para estar dando continuidade, mas a gente está em conversa para essa sensibilização acontecer, ou dia 29 ou dia 30 de agosto. Ô, Duda, e até surgiu uma ideia, a gente está conversando aqui, já que está falando dessa possibilidade de ter essa formação para a GCM, você não acharia uma boa ideia estender isso para a Polícia Militar aqui de Ribeirão, no caso, esse tipo de formação? Você acha que é necessário também? É necessário que todo agente público receba formação sobre como tratar com quem está do lado. Gente, a maior parte das violações de direitos e violências que acontecem com as pessoas quando elas vão acessar os serviços públicos se dá justamente pela falta de formação que você colocou, Sardinha. E isso é muito grave, porque tem que ser responsabilidade de quem está ali dentro das gestões, né? E aqui a gente está falando sobre município de Ribeirão Preto, gestão federal, gestão estadual, fornecer a formação para essas pessoas, para garantir que essas violências não aconteçam. Porque isso não pode acontecer. Gente, isso é inaceitável. Inaceitável. E na Câmara Municipal, você como vereadora, é claro, você com certeza deve ter feito esse questionamento, né? Porque quem cuida dos parques é a Secretaria de Infraestrutura, né? Tem algum encaminhamento a ser feito? Vai surgir alguma proposta, talvez, lá na Câmara, devido a essa situação? A nossa dificuldade é que, enquanto vereadores e vereadoras, a gente não pode obrigar que se tenha formação a nenhum servidor público. Claro. Porque a gente não pode dar nenhuma função, atribuir nada aos servidores públicos. Então, tudo que a gente faz é indicar para que isso aconteça, entendeu? E eu vou mais além. Eu não acho que é nem só a formação para a galera que está agora. E eu acho que isso precisa ser colocado de forma permanente. Não é só um dia, uma vez na vida, vamos fazer essa formação. Acho que isso tem que ser repetitivo, até porque novas pessoas entram dentro do serviço público. Mas a gente precisa debater isso dentro da educação também, Sardinha. Você é diretor de uma escola e faz um trabalho incrível dentro da sua escola, mas a gente não tem a sorte de ter vários Sardinhas das outras escolas de Ribeirão Preto. Obrigado. E a gente precisa que dentro da educação a gente tenha uma educação que seja de fato inclusiva para todo mundo. Um trans, por exemplo, é uma das populações escolar. Acontece. Será que quando elas estão dentro do ambiente escolar? Perdão, desculpa.
Desculpa, em questão de vivência mesmo. Eu vesti retinta em Ribeirão Preto na padaria, sem ser agredida. É muito complicado, eu sinto dificuldade sem ser agredida. Então, eu fiz essa sensibilização, que a secretária de Infraestrutura com Civilidade está realizando essa sensibilização, possa ser cíclica para outros de Ribeirão Preto também, porque eu acho que a agressão aqui na cidade é muito grande, a agressão mesmo. Mas, desculpa te cortar, que quando você falou de ir na padaria, é uma coisa banal, né? Esse lugar de fala, não passamos, sofre, o branco não tem essa vivência. Eu acho importante nós explicitar que é uma coisa banal, padaria, num bar, a dificuldade para quem tem casa entender dessa dificuldade de uma padaria, um exemplo assim, o que fica isso? A dificuldade de poder estar. A questão não é nem uma questão de eu me sentir bem, é o meu corpo e me colocar em uma posição da binariedade, em uma posição feminina. Então, assim, eu sou, como homem, o tempo todo, por um atendente da padaria. A cidade, ela tem dificuldade em estar compreendendo as que são a gênero e sexo, muito dessa confusão. Então, eu acredito no seu lugar de fala. Mas, sim, a fobia, o racismo, todas essas são causadas por pessoas que foram... A necessidade é que você e outras que sejam similares a você se pronunciem, nos defendam, abram a boca, respondam as pessoas, sabe? Porque é cansativo ser uma pessoa da comunidade LGBTQIA+. E você poderia citar, por exemplo, que para você foi muito difícil, você uma coisa banal? Fui num bar, ou então um atendimento público da saúde... atendimento público da saúde. Eu fiz hormonoterapia no ambulatório de já e as funcionárias do Cuiabá não sabiam conferir a várias pessoas trans, até sendo isso lá, elas não sabiam ter essa questão, como se referir a mim, como tratar o meu corpo. Então, foi necessário, eu não sei se a Estela e a Louise, que são as duas travestis formadas pela USP, travestis da cidade de Ribeirão Preto, que são formadas pela USP, elas precisaram estar em ambulatório para fazer a correção da minha documentação. A educação, o SUS, ele não havia feito a alteração no sistema de saúde único. Então, quando eu chegava para uma consulta, eu era reconhecida como... Eu era tratada no masculino. Eu era reconhecida como o nome ao qual a minha família me deu, minha família de origem me deu. Então, foi necessário elas estarem indo lá, para na ficha, para eu poder ser tratada da forma... Então, vamos fazer aqui com a escola agora, que eu sou diretor, eu sou professor. Casa, Shonda, qual que... Só não sabe mesmo. Às vezes é ignorância e muitas vezes também é a forma cruel de tratar a pessoa trans. Também existe preconceito. Sim. Mas qual a forma de tratar você na padaria ou em qualquer local? Fala para quem está em casa se não entendeu ainda isso. Eu não vou estar colocando de uma forma geral, como assim, em relação a pessoas trans. Mas, caso você tenha dúvida em relação ao meu gênero, pergunte. Boa tarde, qual o seu nome? Sim. Me refiro a você como? Exato. Perguntas é o básico, básicas, né? É o básico. É o básico. Como você gostaria de ser tratada, né? Como você... Quer que lhe chame? Sim. É o básico, né? O básico. Que as pessoas ou não e fazem de forma propositalmente. Nós sabemos, porque a minha leitura é uma leitura feminina. Minha também, estando aqui com você, é óbvio para mim, uma questão óbvia, né? Uma leitura feminina claro. Dentro da binariedade, a minha leitura é uma leitura feminina. Então, eu acredito que as questões são propositais. E outra coisa, né, Sardinha? Mas errou, não machucou, nem doeu. Experimente falar ela para um homem hétero. Veja, entende. E eu acho que, às vezes, as agressões, odeio que chama microagressões, porque parece que é uma coisa menor, mas não é. Elas são violentas, porque elas são toda hora, todos os dias. De forma frequente. frequente. O que a Shonda falou, é exaustivo. Cansativo. E por isso a importância da formação, né? Até outra ideia, talvez levar até para... Eu acho que os vereadores, não sei se você concorda, mas eu acho que ela também sendo adequado para ter essa formação, com os 21 vereadores. A gente está, eu como presidenta da Comissão de Direitos Humanos, e a gente fundou 2 trabalhos que é sobre saúde da população LGBTQIA+, que a gente está debatendo justamente a intersecção na face da saúde, e a gente está tendo um GT, que é um GT de letramento racial. Eu acho que a gente super pode fazer também um GT trans dentro da nossa cidade, para que a gente tenha alguma forma de conscientização a partir daí. Ela é feita para isso, claro. E é importante que a gente faça. E eu fiz hoje o protocolo também de uma sessão que a gente tenha a homenagem à cultura ballroom. E vai ser muito legal, assim, a ressignificação muito excludente, né? Sim. Gente, eu sou a primeira e a única LGBTQIA+, que foi eleita... Assumidamente. Assumidamente. Então, assim, temos muita barreira ainda. Com muita. Certeza. Mas a barreira de vez... Nós temos, né? Sim, vamos falar um pouco de si, um pouco de Rogério, agradecer a sua presença, Shonda. Obrigada, Duda, mais uma vez, com a apresentação do Brown Room. Para quem não tem conhecimento, que legal que é essa dança. Eu adorei. Já tinha que era esse nome. Sim. Eu achava coisa.
né? Não sabia que eles não eram fake, alguma coisa assim. Mas o nome do Diamond. Diamond, por favor. Oh my God! 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 Voltamos, agradecendo a sua audiência mais uma vez. Ribeirão Movimento, todas as quintas-feiras, às 20 horas, com reprise sábado e domingo. Eu não sei muito bem o horário, não. Às vezes é às 11 da manhã no sábado, no domingo entre as 11 também. Mas o importante é estar aqui com a gente às 20 horas e também nas redes sociais. No YouTube, nas minhas redes, você vai lá, @Fábio Sardinha Oficial, que eu também jogo lá sempre o link do YouTube. E agora está aqui comigo ele que veio no primeiro programa, isso há 10 anos atrás praticamente, quando era a antiga TV+, e hoje está aqui novamente, vem todo ano também, Leonardo Sacramento, professor, meu amigo, que está estreando um livro que eu acho que é importantíssimo para o cenário paulista, né? Holocausto Paulista. Sim. Bom, obrigado pelo convite e vamos falar um pouquinho sobre o lançamento desse livro, o seu percurso. É esse aqui, né? Vamos colocar aqui na Sim. câmera, aqui, ó. Olha que capa bonita, hein, Leonardo? Você que escolheu essa capa aqui? Não, foi Teve essa editora, a ideia foi da minha companheira. Que do legal. Urucum, né? São 3 urucuns. Em vermelho, né? Isso, Representando talvez o Holocausto, né? Exato. Que legal. Bom, conta pra gente, Holocausto Paulista, né? O que chega a ser esse Holocausto que você retrata no livro? Bom, esse título foi escolhido em função, obviamente, da descrição do processo de ocupação do solo do Noroeste Paulista no começo do século XX, em que era uma região mais ou menos de Bauru, a Presidente Prudente, que era habitado, segundo os mapas do final do século XIX, por algumas etnias indígenas, com predominância de uma etnia chamada Kayagang. E essa etnia, ela possuía organização social muito bem constituída na região, com uma quantidade muito significativa de membros, até 1905, 1910, 1915, quando, por ação do Estado, a partir de uma legislação específica de ocupação dessa região, por meio de instituições do Estado, como a Comissão Geográfica de São Paulo, Geográfica e Geológica de São Paulo, Instituto Histórico Geográfico de São Paulo, fazendeiros, Secretaria da Agricultura, Estrada de Ferro Noroeste, esse povo, bem como outras etnias, passaram a ser dizimados por ação de milícias contratadas por essas organizações, por essas entidades, e concomitantemente a um processo de substituição racial por meio da política de imigração baseada exclusivamente em imigração europeia e japonesa à época, para o que eles chamavam da constituição de um espaço vital. Espaço vital naquele conceito que foi trabalhado pelo Ratzel, que é um geógrafo muito utilizado pelo Partido Nazista. E pela própria concepção, né, de germanidade na Alemanha de 1930. E você descobriu todo esse processo de genocídio dessa, né, etnia indígena, né, os
gangue, isso. que existem hoje também, né? Sim, uma quantidade bem reduzida. E qual foi a forma utilizada para o extermínio dessa etnia indígena? Era por meio de atividades chamadas de batidas ou dada, ou caçada. Então, o que acontece, para todo mundo entender? A elite paulista construiu uma teoria racial no final do século XIX e no começo do século XX, cuja expressão se dá principalmente em 1910, 1920, em que ela se entendia como uma espécie de raça única, diferente dos outros brasileiros. Então, a título de exemplo, enquanto os nortistas ou nordestinos seriam uma mistura de elementos, como, por exemplo, o elemento africano e o elemento de indígenas considerados ruins, chamados de tapuias, os paulistas seriam fruto da mãe indígena tupi e do branco português exclusivamente. E, portanto, eles teriam um processo de formação eugênica diferente dos outros brasileiros, cabendo a eles guiar o Brasil ao desenvolvimento ou ter hegemonia, que era, inclusive, uma ideologia muito importante na República Velha. Tá? Então, essa teoria racial é a que vai embasar esse processo de genocídio, porque os indígenas que viviam nessa região, de Bauru a Presidente Prudente, eram classificados como tapuias, ou seja, como indígenas ferozes, considerados inferiores. E, portanto, havia uma legislação que permitia matar esse tipo de indígena, o indígena classificado como tapuia, que foi o caso dos Caiagangue. Então, isso num decreto do Jorge Tibiriçá de 1905, por exemplo, que autorizava a Comissão Geográfica e Geológica de São Paulo a matar indígenas caso assim entendesse para o bem do grupo. Né? Ou seja, quem matava era inimputável. Estava autorizado, né? Estava autorizado, que era algo comum desde 1895, 1900, e que foi assumido e espraiado, universalizado pelo Estado e pela Estrada de Ferro Noroeste. E a prática de assassinato, né, de genocídio dessa população era através de armas mesmo? Armas. Eu posso até ler aqui para que a gente entenda. Eu destaquei aqui um trecho. Só pegar aqui que eu tô com... Eu vou pegar aqui um trecho. Pronto. Para suas excursões, não precisava de grandes preparativos. Isso daqui é um relatório do Gentil Moura, que era um dos encarregados da Comissão Geográfica e Geológica de São Paulo, em missão na região. Tá? Então, ele está descrevendo como que ocorria essas chacinas. Para suas excursões, não precisava de grandes preparativos. Reuniam-se uns 20 ou 30 sertanejos armados de carabinas. Sertanejo aqui quer dizer fazendeiro. Tá? O sertanejo era o fazendeiro. Era o fazendeiro. O sertanejo é uma grande lenda, né? Mas vamos à citação, depois eu procuro explicar da forma mais sintética possível isso. Armados de carabinas e facões, levando como alimento um saco de paçoca, seguiam por uma trilha de índios à procura de uma aldeia, onde iam dar a batida. Batida é essa ação militarizada. Viajavam cautelosamente, fazendo pouco ruído, só um momentinho, dormindo ao rigor do tempo e andando sempre apressado até as raízes dos aldeamentos. Aí punham em jogo a sua tática de guerra. Dormiam na vizinhança das aldeias, em geral composta de 6 a 7 ranchos e habitada por umas 20 ou 30 pessoas. Então, veja, de 120 a 210 pessoas, cada tribo constituída. Esperava amanhecer para dar o ataque, quando ainda entorpecida pelo sono, a ação do inimigo pudesse ser menor do que a dos assaltantes. Enquanto uns alvejavam os índios conforme a distribuição anteriormente feita, outros entravam nos ranchos e a tiro e a facão tomavam os arcos e os tacapes que pudessem encontrar. Enfraquecido assim o inimigo, podiam dar o combate com certeza de êxito, e então o tiroteio era geral. E raro era o filho das selvas que conseguia escapar do morticínio, enquanto que da parte dos sertanejos nenhum ferimento havia a registrar. Essa citação que você fez
De onde você tirou? De uma pesquisa? Não, de um relatório oficial da Secretaria de Agricultura, de 1904. Isso foi extraído de um relatório oficial do governo do estado do governo do Estado, da Comissão Geográfica Geológica de São Paulo, que era um órgão pertencente à Secretaria da Agricultura. Impressionante, hein? Isso é fruto de uma pesquisa, né, que você conseguiu resgatar o papel do Estado muito... Na verdade, eu faço a reflexão em parceria com os fazendeiros locais, porque é óbvio, Isso. né? E os fazendeiros locais, os familiares, os fazendeiros e os familiares, eles também participavam do governo do Estado. Então, por exemplo, algumas famílias, elas tinham terras na região e também alguns membros chegaram a ser secretários da Agricultura. Entendeu? Então, a política estabelecida ela estava completamente coadunada. A política geral estava coadunada com os interesses dessas famílias na localidade. O interesse do Estado era praticamente o interesse da elite local. Da né? elite. Que Da elite. Como é de fato. Né? Exato. Hoje, talvez de uma forma mais diluída, devido a alguns avanços, né? Sim. Ocupamos alguns espaços, mas nessa época era muito... Né, ali, Sim. era praticamente toda a elite que dominava a cena local da Isso. política. E aí... Tanto é que o próprio voto ele era censitário, né? Nesse período, se eu não me engano. Não, o voto era por alfabetização na parte Por alfabetização, prática, que na verdade não ampliou o colégio eleitoral. Isso. O colégio eleitoral 1930. Época do coronelismo ali, né? Do coronelismo. Coronelismo. Leonardo, que pesquisa impressionante. Eu, quando vi, eu entrei em contato com você, porque eu particularmente me interesso muito pela temática indígena, e achei que, com certeza, é uma obra que venha a desvendar, né, uma parte da história do nosso Estado que não é tão, né, gloriosa assim como uma parte da historiografia parece fazer crer, né, com os bandeirantes, enfim, o próprio locomotiva do conceito Brasil. de bandeirantes é um conceito que foi formulado nesse momento. Não há grandes citações da palavra bandeirante no século XIX. Sim. O bandeirantes ou bandeirantismo enquanto movimento político é algo que foi criado a partir de 1910 e 1920, cujo auge se deu com as publicações do Alfonso Taunay, que depois ficou como diretor do Museu Paulista, a partir de 1919, salvo engano. O movimento bandeirantes é a ideia de que os paulistas foram aqueles que fundaram o Brasil. Isso. E que, portanto, como eles fundaram o Brasil, os paulistas teriam fundado o Brasil, eles teriam uma espécie de dever histórico ou de civilizacional, destino manifesto sobre o próprio Brasil, o que explicava a dominação paulista na República Velha e que cuja ação paulista seria a única que poderia construir uma sociedade desenvolvida, urbanizada, industrializada nos moldes europeus. Tentando atrelar isso ao... Isso. E criando o mito do bandeirante, né? Isso. Porque o bandeirante não andava de bota, ele era praticamente um indígena, né? Ele ia descalço, ele pegou muitas coisas ali do indígena para entrar nas matas, inclusive próprios indígenas, né? Que eles pegavam ali para poder... Mas essa ideia de que os sertanejos do século XVI e XVII, obviamente, não se enxergavam como paulistas. Isso, exato. Então, não tinha ideia de paulista. Sertanistas, né? Nem sertanistas, sertanistas não se enxergavam como paulistas. Eles eram mercenários. Quem destruiu o Quilombo dos Palmares foram esses sertanistas. Isso. Se eu não me engano, Domingos Jorge Velho, sob remuneração, sob contrato. Exato. Então, eles cumpriam funções fundamentais para a manutenção do modo de produção escravista. Eles participavam do modo de produção escravista escravizando indígenas e, ao mesmo tempo, participavam do modo de produção escravista baseado em mão de obra africana na medida em que eram meios de contenção de revoltas, sobretudo no Nordeste. E tanto é verdade que eles não respeitavam nem a autoridade eclesiástica, né? Tanto as invasões das missões jesuíticas... Chegaram a expulsar os jesuítas. Exato, para facilitar a predação dos indígenas, que ali já estava e já viram ali uma oportunidade de lucro, né? Sim. Impressionante, eu acho que... E para quem quiser adquirir, Leonardo, como que tá para poder conhecer essa obra? Pode adquirir pelo site, né, da editora Telha. É muito fácil de achar pelo Google, né? Só digitar ou pelos sistemas de busca, é só digitar editora Telha. Mas também haverá nós faremos uma apresentação na Memorial da Classe Operária
para apresentar a obra e ali nós nós venderemos a obra, obviamente, com assinatura, né? Perfeito. Que dia que vai ser? Já tem data? Será sexta-feira. Ah, sexta? Sexta, Amanhã já. Amanhã, dia 8, às 19h30, aqui na Rua Rui Barbosa, número 59. No Memorial da Classe Operária? Memorial da Classe Operária. Eu não acho que na Rui Barbosa, não. Rui Barbosa. Memorial da Não, Classe Operária. José Bonifácio. José Bonifácio. Desculpa, José Bonifácio. José Bonifácio. José Bonifácio. Rui Barbosa é lá em cima, perto do exato, Santo, José do Antônio Bonifácio. Mota. José Bonifácio. José ali no final, José Bonifácio. José Bonifácio. Rui Barbosa é um dos presidentes da República Velha, né? José Bonifácio supostamente não, seria o Rui Barbosa é um dos presidentes José da República. Bonifácio é um dos grandes citados da comunhão paulista por essa elite paulista no começo do século XX. Como estrategista, né, responsável e pela... como fundador do Brasil, sendo paulista. Daí a ligação histórica. Santista, né? Inclusive está o túmulo dele lá em Santos. Lá. Sim, sim. Eu não conheço, mas já passei lá, já vi. Já. Leonardo, obrigado mais pela participação. Sempre um prazer te receber. E fique à vontade para vir aqui também. Eu sei que você fala muito de educação, né? Está sempre atuante aí na educação do município. E agora, né? Claro, esse é o primeiro livro, não é o seu primeiro, né? Não, é o quarto. É o quarto já, né? Livro. Os outros 3 você está falando sobre qual assunto? Você vai falar mais da questão da negritude, do racismo, O primeiro, né? foi sobre o meu mestrado de doutorado, foi sobre a relação entre capital privado e universidades públicas, né? Isso é uma pesquisa mais do âmbito da economia política. No segundo, foi sobre... Aí já na minha pesquisa, né? Eu pesquiso a relação entre liberalismo e conservadorismo, a partir de 2014 e 2015, em função da seção dos movimentos conservadores no Brasil. E aí é um livro publicado pela editora do Instituto Federal, chamado Discurso da Nação, como o liberalismo produziu o protofascismo brasileiro. Está no catálogo da editora, é gratuito, é só digitar também no sites de busca, editora IFSP, né? Ou editora do Instituto Federal de São Paulo, já sai. E o terceiro foi o Discurso sobre o Branco, aí sim discutindo a questão da racialização e da forma como os grandes capitais se apropriam da pauta do movimento negro, sobretudo bancos, fundações, etc. E esse é o quarto livro que decorre da pesquisa do segundo livro, né, onde eu acabei encontrando em 2020, 2021 esses dados sobre esse processo de ocupação e genocídio no Noroeste Paulista. Você falou para mim que em 10 meses você fez... porque eu, obviamente, estudei antes. Teve toda essa... leitura, Tem etc. alguma outra obra em vista já preparada? Não, por enquanto não. Mas vai surgir, tenho certeza. Eu vou continuar minha pesquisa, etc. Certeza. Leonardo, obrigado mais uma vez. Vou fazer o possível para essa sexta-feira, 7h30. 7h30. Eu saio da escola lá para as 19 horas. Ver se consigo chegar para ter o prazer também de pegar lá para mim, um livro desse, para levar lá para a nossa biblioteca Carolina Maria de Jesus. Pode deixar. Vai ser um prazer também estar lá. Satisfação, meu amigo. Satisfação. Fiquem agora com TV APOS, com as últimas notícias do Magistério Paulista, com a professora Bebel, deputada estadual e segunda vice-presidenta, e, claro, também a TV O Demo, com Chico Poli, para falar o que está rolando também no Magistério, para os diretores, tá? Então, fique aí, tem mais programa e até semana que vem. Te espero lá. Colegas, setembro vem aí. Até o momento, cerca de 200 diretores foram afastados de suas unidades escolares, supostamente com fundamento na resolução SEDUC número 4. Na verdade, usa-se uma resolução para disfarçar abusos e ilegalidades sob justificativa de avaliação de desempenho. E, o que é pior, quem está sendo colocado no lugar dos afastados? Colega, não hesite e não espere. Informe a diretoria de ensino, por escrito, dos problemas da escola que estão dificultando o cumprimento das metas. Tome ciência do resultado que lhe deverá ser comunicado por escrito. Entre com pedido de reconsideração dentro do prazo de 7 dias, elencando os problemas já informados à diretoria de ensino. Veja o modelo no site da UDEMO. Sendo indeferido o pedido de reconsideração, se for nosso associado, entre em contato com o nosso departamento jurídico. Atenção, colega, não tenha medo. É um direito seu e um abuso da SEDUC. Direito não usufruído é direito perdido.
Colegas, desde a publicação, a Resolução 424 vem sendo duramente criticada pela UDEMO. Seus considerandos já mostram a que veio e que não é de educação que se trata. Vejamos. A necessidade de aprimorar os mecanismos de avaliação de desempenho dos diretores, e só dos diretores, alinhando-os aos objetivos do plano estratégico da Secretaria da Educação, ou seja, alinhar o trabalho do diretor com o plano estratégico da SEDUC. Leia-se, obrigar o diretor a fazer o que a SEDUC manda, e não o que é mais importante para a escola, a educação. A importância de adotar critérios quantitativos. Vamos repetir, critérios quantitativos e não qualitativos, como exige uma boa educação, que permitam a análise objetiva do desempenho dos diretores, e só dos diretores, visando a promoção de uma gestão escolar eficaz, e não uma gestão escolar democrática e educativa. Os princípios da meritocracia. Meritocracia que, ao contrário da eficiência, não é princípio de administração pública, e da busca contínua pela excelência no campo educacional. Apenas esses considerandos já nos dão uma ideia dos absurdos que a resolução iria implantar na rede. A Resolução 4 foi publicada no dia 19 de janeiro de 2024. Em janeiro de 2025, ela foi alterada pela 12. No mesmo ano, em outubro, foi novamente alterada pela Resolução número 87. Vejam, colegas, a falta de planejamento, de seriedade e de compromisso com a educação, num processo contínuo de ensaio e erro. Alguns pontos de destaque. Trata-se de uma falsa avaliação de desempenho do diretor, fundada nas famigeradas plataformas adquiridas pela SEDUC, BI e Super BI, que são plataformas de controle e não de ensino-aprendizagem. E também nos resultados do SARESP e do SAEB, que são sistemas de avaliações externas do rendimento escolar, do desempenho dos estudantes e das condições em que o ensino é desenvolvido. Portanto, tudo isto recai sobre o diretor. Falta de professores, faltas dos alunos, baixo desempenho dos alunos, falta de infraestrutura nas escolas. Tudo isso passa a ser culpa do diretor, e não da má política da Secretaria da Educação, que deixa faltar professores, servidores e infraestrutura em todas as escolas da rede. Só não faltam recursos para aquisição de plataformas e programas de incentivo ao seu uso, como concursos, Olimpíadas, medalhinhas, viagens, estágio no exterior, etc. A baixa frequência dos alunos é um problema que tem de ser creditado à família, à escola, à diretoria de ensino, à comunidade, à sociedade, ao conselho tutelar, ao Ministério Público, à vara da infância e da juventude. É um fardo que não pode ser colocado apenas nas costas do diretor e que tem que ser resolvido por todas as instâncias mencionadas. Para cada ano, mesmo mantidas as precárias condições nas escolas, espera-se um resultado melhor do que o obtido no ano anterior. Isso é bem a cara da atual SEDUC. A cada ano, as vendas tendem a aumentar em pelo menos 50%, não interessando a qualidade do produto nem as condições do mercado. Se as vendas não aumentarem, troca-se o gerente de vendas, ou seja, o diretor. O diretor, não concordando com o resultado de sua avaliação, poderá pedir reconsideração ao dirigente regional de ensino. E só. Termina aí. Em uma estrutura hierarquizada, que vai de diretor de escola até governador do estado, passando pelo secretário da Educação, o diretor não tem direito nem a um recurso. O que acontece com o diretor que não vai bem na famigerada avaliação? Se ele for titular de cargo efetivo, ele poderá
ser removido para outra unidade escolar ou sede da diretoria de ensino ou órgão central a critério da administração. Ser designado para exercício de funções inerentes ou correlatas ao seu cargo de origem. Ser submetido ao curso da escola de gestão. Vejam, colegas, submetido e não encaminhado. Realmente é de mando e submissão que se trata, não de educação. É estrutura e linguagem empresarial. Se o diretor for docente designado, ele poderá ter a designação correspondente cessada e deverá retornar à unidade de classificação de origem. Preocupados com entender todos esses absurdos, nós acabamos nos esquecendo do absurdo maior. Trata-se de uma resolução, e nada do que está aqui poderia ser regulado por resolução. Em resumo, os indicadores são abusivos e ilegais, pois o diretor é avaliado pelas notas que independem de sua atuação. Não se pode admitir que um terceiro, sobre cujos atos o diretor não tem qualquer controle, possa determinar sua avaliação de desempenho. O secretário da Educação omite-se em relação a fatores alheios à vontade do diretor, especialmente aqueles ligados à vulnerabilidade social, falta de acesso a políticas públicas de apoio, transporte escolar, que prejudicam a frequência dos alunos, assim como a falta de professores e infraestrutura nas unidades escolares, o que prejudica seriamente a aprendizagem dos estudantes. Com essa resolução, o secretário da Educação desrespeita a Lei Federal número 14.817 de 2024, que estabelece diretrizes para a valorização dos profissionais da educação escolar básica pública, indicando a avaliação de desempenho como requisito para progressão na carreira e não para punições absurdas e arbitrárias. O Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado, que é a Lei número 10.261 de 68, bem como o Estatuto do Magistério Paulista, que é a Lei Complementar 444 de 85, pois não existe a hipótese de remoção compulsória em razão de resultado insatisfatório. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que estabelece o princípio da gestão democrática do ensino público, a valorização do magistério e a importância do projeto pedagógico contínuo e autônomo. A Constituição Federal, no capítulo da Administração Pública, que define seus princípios: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A resolução número 4 consegue, a um só tempo, infringir todos esses princípios. Como exemplo, basta ver como os dirigentes, regra geral, estão retirando e colocando diretores nas escolas. E como o sistema todo está voltado para os interesses do secretário e não da educação pública estadual. Na educação, não é de educação que se trata. Colegas, a UDEMO vem tomando todas as medidas administrativas, legais e judiciais contra esses absurdos e abusos da SEDUC. Nossas ações coletivas e individuais estão no Ministério Público e na Justiça. Mas isso não dispensa nossa mobilização e nossa coragem de lutar pelos nossos direitos. Novamente, colega, não hesite e não espere. Informe a diretoria de ensino por escrito dos problemas da escola que estão dificultando o cumprimento de metas. Tome ciência do resultado que lhe deverá ser comunicado por escrito. Entre com o pedido de reconsideração dentro do prazo de 7 dias, elencando os problemas já informados à diretoria de ensino. Veja o modelo no site da UDEMO. Sendo indeferido o pedido de reconsideração, se for nosso associado, entre em contato com o nosso departamento jurídico. Atenção, colega, não tenha medo. É um direito seu e um abuso da SEDUC. Direito não usufruído é direito perdido. Setembro vem aí.
programa de hoje você vai ver como foi a Conferência das Mulheres da APUESP em Águas de São Pedro. Vai ouvir entrevistas exclusivas gravadas no evento. E vai saber como foi o ato pela soberania nacional em São Paulo. Fique ligado. Entre os dias 25 e 27 de julho, aqui na cidade de Águas de São Pedro, aconteceu o 12º Encontro Estadual de Mulheres da APUESP, reunindo representantes de todo o estado de São Paulo. E Educação na TV veio acompanhar de perto. Durante 2 dias intensos de debates, foram discutidas questões como crise ambiental, questão racial, igualdade de gênero, saúde da mulher e o fim da escala 6x1, entre outros. O evento contou com mais de 350 participantes. O papel, de nós trabalhadores e trabalhadoras da educação nesse contexto de devastação da natureza, eu acredito que a lei da devastação que foi votada de madrugada, aliás, tem que ser vetado. Por quê? Porque devastar é acabar com a nossa sustentabilidade. Nós estamos plantando a nossa cova e nós não poderemos aceitar. Então, começando por aí. A professora citou números preocupantes com relação à violência contra mulheres. Mas eu quero falar de uns números que me entristecem, Claudinha. Um número que o Brasil bate novo recorde, e veja, em 2024, em feminicídio, nós tivemos o maior número desde 2015. A população brasileira passou a definir em uma alta de 1% com relação a 2023. Mas vamos lá. A maior parte era negra, 64%. Tinha entre 18 e 44 anos, 70%. Foi assassinada dentro de casa, 64%. Por um homem, 97%. Pelo companheiro ou companheiro, 80%. Foi morta por uma arma branca, 48%, como faca, Por exemplo, ao menos 121 mulheres mortas em 2023 e 2024 estavam sob medida protetiva no momento do assassinato. Só em 2024, cerca de 100 mil dessas ordens foram cumpridas. E essa é uma fonte do anuário, divulgado de segurança pública, que nós temos, e é bom a gente lançar mão desses números para saber. Esse encontro foi muito importante para nós, mulheres, tanto para quem organiza quanto para quem está participando. Porque são mulheres que elas estão vindo aqui debater pontos importantes, inclusive sobre o clima, que nós temos inclusive a COP aí 30, por isso que nós colocamos o tema da nossa conferência, a mulher trabalhadora na emergência climática, E também para dizer que nós estamos debatendo problemas que elas vivem em sala de aula, como a questão da saúde, superlotação da sala de aula, a questão do racismo. Então são temas que as mulheres vivenciam no seu dia a dia. E isso é muito importante, porque é também uma formação para as mulheres. Foram temas que eles debateram desde a especificidade, da vida dos professores, passou, por questões estruturais. Eu até disse, a mesa última deveria ter sido a primeira, porque ela é estrutural, Por exemplo, tratar do plebiscito. O plebiscito, ele é a grande marca hoje é você fazer esse debate do capital e do trabalho, E nós estamos num momento, eu diria,
difícil, mas ao mesmo tempo favorável, que a população entendeu que taxar a grande riqueza é uma necessidade, mas que também ter a isenção, né, do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e progressivamente acima de R$5.000 também tem isenção, eu acredito que vai significar para os professores, de acordo com o estudo do Diese, o 14º salário. Isso é uma vitória. Eu acho que, por tudo que foi boa a conferência, faltou tratar da taxação, né, do Trump aqui sobre os produtos brasileiros, né? E a gente sabe o impacto que nós teremos, tanto no que diz respeito à mulher trabalhadora, mas também no crescimento econômico do Brasil. Muito embora eu acredite que os Estados Unidos também passarão por uma crise. O balanço é positivo da conferência e a gente acredita, né, que vamos levar para o Congresso, porque daqui a gente vai ter um Congresso em setembro, né, debater nos encontros regionais preparatórios do Congresso, para que a gente chegue ao Congresso com uma pauta muito bem, uma plataforma muito bem organizada, né, de todos os debates que ocorreram aqui nesta conferência livre da APUESP. O 28º Congresso Estadual da APUESP será realizado entre os dias 25 e 27 de setembro, na cidade de Serra Negra. Na sexta-feira, no dia 25 de julho, o programa Educação na TV esteve presente no lançamento da Carta em Defesa da Soberania Nacional, que foi lida no Salão Nobre da histórica Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Estiveram presentes representantes de movimentos sociais, centrais sindicais, universidades, políticos e juristas. A APUESP também marcou presença. Sexta-feira, né, aqui no Largo São Francisco, momento em que para nós, brasileiros e brasileiras, é importante. E paulista e paulistanos também. Por quê? Nós estamos sofrendo um ataque do imperialismo norte-americano no Brasil, né, para tirar a nossa soberania nacional. E a soberania nacional é uma conquista do povo brasileiro, na medida em que, durante o período ditatorial, nós lutamos pela democracia, nós lutamos pelo direito, né, enfim, temos um país justo e, sobretudo, soberano. Então, isso que o presidente dos Estados Unidos está fazendo é uma intervenção. Mas, por outro lado, quero chamar a atenção que o nosso presidente Lula está fazendo uma frente com outros países, né, assinando acordos de reciprocidade. Veja, até a União Europeia já abraçou essa proposta e isso deverá ser um bloco intenso, né, para que este imperialismo norte-americano não intervenha aqui em nome de uma pessoa, porque é isso que está sendo usado, que é o Jair Bolsonaro, que tem que pagar pelo que ele fez. E se ele fez, ele tem que ser punido com as regras, né, do Código Penal brasileiro. É uma enorme alegria para a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo receber uma manifestação que nós hospedamos na Faculdade de Direito, mas que é, na verdade, uma manifestação, um atendimento a um apelo da sociedade civil brasileira. A APUESP incentiva e aplaude a adesão de todos à Carta em Defesa da Soberania Nacional, que pode ser lida no site da Faculdade de Direito da USP. E o programa de hoje fica por aqui. Acesse o portal ou as redes sociais da APUESP para saber as últimas notícias sobre educação pública no estado de São Paulo. Até a próxima semana.